Sistema Africano de Direitos Humanos. O Sistema Africano de Direitos Humanos, dos três sistemas protetivos aos direitos humanos, é o mais recente. No âmbito europeu, o sistema europeu é de 1953. No sistema interamericano, ou seja, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela data de 1969. Já o sistema africano, aquele criado pelo chamado Apelo de Banjul ou Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, surgiu apenas em 1981. Contudo, vale destacar que antes da nossa atual União Africana, existia anteriormente a chamada Organização da União Africana, tá? Organização da Unidade Africana, melhor dizendo. Essa organização da Unidade Africana, perceba, ela não era específica para direitos humanos. Ela versava sobre assuntos que naquele momento eram mais importantes, como por exemplo o quê? Como a integridade territorial daqueles países. A África, ela passou por um histórico de colonização por parte de diversos países europeus. E conforme os países foram alcançando a independência, foi buscada, pelo menos por meio de tratado internacional, a proteção, a união entre aqueles países para erradicar qualquer forma de colonialismo no âmbito da União Africana, daqueles países africanos, tá? Então, no âmbito da África, o objetivo maior da Organização da Unidade Africana era justamente fazer o quê? Garantir a integridade territorial, garantir que o colonialismo ia ser erradicado daquele continente. Só que como ela não tinha esse enfoque muito específico nos direitos humanos, por muito tempo essa organização da Unidade Africana ficou conhecido como o Clube dos Ditadores, porque muitos representantes de Estado se calavam diante de verdadeiras atrocidades, sob o pretexto de não ingerência, ou seja, isso foi considerado injusto e digno de críticas. E assim surgiu em 1981 com uma nova roupagem completamente diferente da Organização da Unidade Africana, a União Africana. Esse nome ele é repleto de simbolismo. E qual o simbolismo? Justamente o objetivo de unir os povos africanos, tal como aconteceu com a União Europeia. Então, esse termo União Africana, ele teve como inspiração a União Europeia, porque o objetivo era justamente o que? Unir aqueles povos. Então, agora na nossa unidade da União Africana, a gente tem exatamente dois órgãos, tal como acontece no sistema interamericano. Hoje nós temos a União Africana conta com a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos e a Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos, com sede em Arusha, na Tanzânia. Mas vale destacar que esses órgãos não foram criados em conjunto, ou seja, quando a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, também conhecida como Carta ou Apelo de Banjul, quando ela foi assinada em 81, previu apenas o que? A instituição de uma comissão africana. Qual a justificativa para não terem criado a corte africana ao mesmo tempo? O objetivo foi exatamente no sentido de que uma corte teria um caráter jurisdicional, e como por muito tempo a África ela sofreu com questões de soberania, com a questão de perda territorial, enxergavam que uma corte africana ia acabar atacando a soberania dos países africanos, atacando essa soberania, e por isso não havia essa resistência, e que em geral os conflitos na África eram resolvidos por meio de conciliação ou mediação. Então, por isso, um lapso temporal de 17 anos entre a criação, a assinatura do Apelo de Banjul, a Carta Africana, e o posterior
protocolo que criou a Corte Africana, que foi assinado apenas em 2004, em 98, perdão, vai assinado apenas em 98, entrando em vigor internacional em 2004 e a instalação final da sua sede ficou em 2006. Então perceba que por um bom tempo o sistema africano de direitos humanos padeceu da falta de quê? Padeceu de uma certa ineficácia. Afinal de contas, a comissão ela relatava, ela verificava a violação aos direitos humanos, entretanto, como não havia uma corte, não tinha possibilidade de criar decisões mandatórias, decisões que fossem inapeláveis e que deveriam ser cumpridas. Porque no âmbito da comissão, ela pode fazer o quê? Ela pode criar os chamados, as recomendações, ou seja, diante de uma determinada violação aos direitos humanos, o sistema africano ele pode vir a ser acionado tanto por estados, tá? Demanda estado contra estado, como por indivíduos, organizações não governamentais reconhecidas pela União Africana. Então, esses órgãos eles podem acionar o sistema africano e, claro, pedir uma recomendação, submeter o caso à comissão, que vai fazer uma recomendação, que vai entregar ao chefe do Estado violador ao direito humano envolvido. Então, nesse caso, se o caso não for solucionado no âmbito da comissão, então atualmente ele vai ingressar no âmbito da Corte Africana de Direitos Humanos, que é composta por 11 juízes oriundos de nacionais de estados partes da União Africana, que são eleitos para um mandato de 6 anos, podendo sim vir a ser reconduzidos por mais uma vez, tá? Então não tem possibilidade de, depois de 12 anos, um juiz ser reconduzido por mais uma vez, né? Enfim, interessante destacar é que na Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos houve algo que não aconteceu nem na Convenção Americana, nem na Convenção Europeia de Direitos Humanos. Aqui na Carta Africana ficou claro que o indivíduo ele não tem apenas direitos frente à sociedade, ele também tem deveres, tá? Ou seja, não é só direito. Em virtude dessa visão mais voltada para o social do que voltada para o individual que existe na África, é que justamente foi feito isso, ou seja, a instituição não apenas de direitos, mas também de deveres do indivíduo para com a sociedade. E aí, gente, outro ponto que merece destaque é que a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, ela traz em si uma união, né? Não há uma diferença entre direitos individuais e direitos sociais, culturais e econômicos. Todos são tratados da mesma forma, no mesmo local, ou seja, por exemplo, aqui na Convenção Americana de Direitos Humanos, que pouquinho se fala sobre direitos sociais, isso passou a ser tratado exatamente no Protocolo de São Salvador. Ou seja, há uma diferenciação de localização, pelo menos, no caso da Convenção Americana. Aqui na Carta Africana não há essa diferenciação, todos estão reunidos em um mesmo local, em um mesmo âmbito de estudo. Afinal de contas, eles seguem a premissa de que direitos humanos são indivisíveis. Então, não tem por que fazer um tratamento diferenciado entre direitos individuais e direitos sociais. Afinal de contas, todos são o quê? Direitos humanos e merecem a mesma proteção. Enfim, então, essas são as considerações gerais a respeito do sistema africano de direitos humanos, que conta hoje exatamente com 2 órgãos, é um procedimento bifásico, então seguindo os moldes atualmente da Convenção Americana, tem uma corte, tem uma comissão. As decisões proferidas pela corte, elas são inapeláveis, são definitivas e devem ser respeitadas, cumpridas de acordo por vontade própria do Estado, ou seja, não deve o Estado se imiscuir
de cumprir com a decisão proferida pela União Africana.